Página de abertura. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 153. Título: Passes. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Marcos 5:23. Jesus impunha as mãos nos enfermos e transmitia-lhes os bens da saúde. Seu amoroso poder conhecia os menores desequilíbrios da natureza e os recursos para restaurar a harmonia indispensável. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas em nome do Senhor e tornavam-se instrumentos da divina misericórdia. Atualmente, no cristianismo Rede Vivo, temos de novo o movimento socorrista do plano invisível, através da imposição das mãos. Os passes, como transfusões de forças psíquicas, em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para os doadores e beneficiários, representam a continuidade do esforço do Mestre para atenuar os sofrimentos do mundo. Seria audácia por parte dos discípulos novos a expectativa de resultados tão sublimes quanto os obtidos por Jesus junto aos paralíticos, perturbados e agonizantes. O Mestre sabe enquanto nós outros estamos aprendendo a conhecer. É necessário, contudo, não desprezar-lhe a lição, continuando, por nossa vez, a obra de amor, através das mãos fraternas. Onde exista sincera atitude mental do bem, pode estender-se o serviço providencial de Jesus. Não importa a fórmula exterior, cumpre-nos reconhecer que o bem pode e deve ser ministrado em seu nome. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do Grupo Espírita Francisco de Assis, ainda de modo virtual, por conta da pandemia por Covid-19. Hoje, nós vamos concluir o capítulo 10, que se intitula Bem-aventurados os Misericordiosos. Até o momento, nós estudamos neste capítulo várias posturas que os Espíritos nos trouxeram, baseados nos ensinamentos de Jesus e nos esclarecimentos dos Espíritos superiores, da maneira para que possamos entender o que é realmente ser misericordioso. Então, nesse capítulo, nós estudamos o perdoai para que Deus vos perdoe. Estudamos a reconciliação com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, o não julgueis para não serdes julgados, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E nas instruções dos Espíritos estudamos sobre o perdão das ofensas
e a indulgência. Hoje nós vamos concluir o capítulo estudando, 3 perguntas feitas a São Luís relacionadas ao tema: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Então veja que nesse capítulo nós tivemos uma evolução dos questionamentos, a evolução de formas importantes de vermos a nossa conduta. Então, se nós queremos ser misericordiosos, nós precisamos aprender a perdoar. Nós temos que nos reconciliar com os nossos adversários, os nossos inimigos. Nós temos que saber o que é realmente um sacrifício. Que sacrifício é esse na nossa vida, A abnegação, a tolerância, a humildade, a paciência, Parar de se preocupar, em apontar, o defeito do outro e avaliar o nosso próprio defeito, com o texto, o estudo do argueiro e a trave no olho, O não julgar os outros. Primeiro, olhar para dentro de nós o nosso comportamento antes de nos preocuparmos com o comportamento do outro, Lembrar, atira a primeira pedra que não tem pecado. Então, como é que eu vou ficar muitas vezes apontando o defeito do outro se eu ainda não consigo ver o meu, ou criticando o outro sem me avaliar? Então, com essa compreensão, Kardec faz um questionamento. Na realidade, são 3 questionamentos a São Luís, depois de termos estudado todos esses temas. Então, a primeira pergunta, que está no item 19, é a seguinte: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Então, até agora, nós aprendemos que nós não devemos atirar pedra no outro, julgar o outro, apontar o defeito do outro. Logo, nenhum de nós é perfeito, Porque se fôssemos, não estaríamos aqui encarnados num planeta de provas e expiações, sofrendo tantas vicissitudes da vida, Então, se ninguém é perfeito, isso significa que eu não tenho o direito de repreender o próximo, de chamar a atenção do próximo? Aí São Luís responde: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, não é apontar o erro ou corrigir o outro para atingir o outro por maldade, ou simplesmente para repreender só por repreender. Precisa haver um objetivo, precisa haver uma intenção em corrigir principalmente aqueles que estão sob a nossa tutela, Eu preciso, como ele diz aqui, ter um fim útil em corrigir o outro, E aí ele completa aqui: não é a intenção de denegrir, é a intenção de corrigir e ajudar, com moderação. Isso a gente tem que avaliar sempre. Estou corrigindo com que intenção? De que maneira? De que forma? Para que a correção sirva de forma
positiva, né? Então, ele completa aqui, no caso da gente corrigir para denegrir. Neste caso, a repreensão é uma maldade. Então, quando a gente corrige o outro com o objetivo de denegrir, de demonstrar publicamente o erro, de humilhar o outro, isto é uma maldade, né? O que a gente deve ter como um sentimento na hora dessa correção, como ele diz aqui, né? Essa correção, com moderação, com fio útil, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. Então, na hora de corrigir o outro, temos que ter cuidado e perceber se essa correção tem como objetivo útil de orientar o outro, né? De evitar que o outro sofra consequências piores em relação aos seus atos. É uma caridade, mas eu tenho sempre que me colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, eu ia gostar que me chamassem a atenção? Seria importante que me chamassem a atenção? Então, eu preciso sempre me colocar no lugar do outro. É o que a gente sempre conversa, né? Em relação à empatia. Eu preciso ter empatia com o outro na hora que eu vou corrigir, né? É um objetivo. Estamos aqui para nos auxiliarmos nessa evolução moral, mas sempre tendo cuidado, né? Nos colocando no lugar do outro para sabermos se não estamos exagerando na correção, se não estamos sendo intensos demais, se não estamos acabando por infligir uma dor que talvez não fosse necessária, né? Então, precisamos sempre avaliar a intensidade das nossas correções. E Kardec continua perguntando a São Luís, no item 20 agora. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Então, é repreensível, né? Percebermos a imperfeição do outro, ou seja, ficar observando a imperfeição do outro, quando nenhum proveito nem eles vão ter, nem ninguém, porque aquela imperfeição não vai ser divulgada, isso é repreensível? E aí, São Luís responde, tudo depende da intenção. Então, tudo que nós vamos fazer, dizer, né, em relação ao outro, depende da nossa intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Então, a gente não está aqui para ficar procurando o mal o tempo todo em todas as coisas, nem todas as pessoas, nem todos os comportamentos. Mas ver o mal só ver o bem e não enxergar o mal também não é conveniente, e vice-versa, porque estamos aqui também para nos corrigirmos e não para nos enganarmos. Então, é necessário que realmente enxerguemos o mal e tenhamos uma intenção boa de corrigir aquele mal, seja ele do outro, seja ele o nosso, porque estamos aqui para progredir. O erro está no fazer-se que a observação
redunde em detrimento do próximo, desacreditando sem necessidade na opinião geral. Então, ver o defeito do outro, apontar o defeito do outro em detrimento dele mesmo, em detrimento de uma situação, desacreditando aquela pessoa, é um comportamento errado. Na hora que eu aponto o erro e diminuo a pessoa, induzo esse nosso irmão a achar que ele não pode melhorar, que ele está fazendo errado porque ele é mau, ele é ruim, ele é imperfeito, e a gente diminui aquela pessoa diante de uma atitude ruim, a gente também está errando. A gente tem que perceber o erro, consertar o erro, mostrando o caminho correto, sem humilhar, sem diminuir o outro, dando uma chance para aquela pessoa se arrepender e perceber o caminho correto. Então, eu não posso diminuir essa pessoa, esse irmão nosso que está em erro, nem para ele mesmo, nem para quem está em volta. Porque quando a gente expõe o outro, a gente humilha o outro, a gente está fazendo pior muitas vezes do que o outro. Principalmente quem tem um conhecimento da doutrina como nós temos, Então, isso é errado. Estamos estudando o capítulo dos bem-aventurados, os misericordiosos. Aqueles que têm misericórdia pelo outro, que têm uma intenção de ajudar o próximo. Então, eu posso corrigir, mas eu estou corrigindo de que maneira? Eu posso perceber o erro, mas eu estou percebendo e fazendo o que com esse conhecimento, Se eu estou percebendo o erro do outro, como ele diz aqui, para dar expansão a um sentimento de malevolência e simplesmente para mostrar para o outro que eu estou vendo o erro dele, Então, eu vi você fazer o errado, hein? Eu te conheço. Isso aí é um comportamento também do mal, Um comportamento errado. Se eu estou vendo uma imperfeição, um erro do outro, uma atitude inadequada e espalho aquilo ali como uma fofoca, eu não estou usando da minha oportunidade de ajudar o próximo. Se eu não posso evitar que o mal se propague, se eu não posso corrigir o mal naquele momento, eu não tenho que dar corda para aquela situação. Eu não tenho que aumentar a situação, nem tenho que me omitir, no momento em que eu posso evitar que o mal se propague. Não posso ser maledicente, não posso ser fofoqueiro, não posso estimular, o apontar o dedo para o nosso irmão. Isso está errado, Agora, se eu observo a imperfeição do outro, como ele diz aqui, e eu não propago, não tem necessidade de falar diretamente com aquela pessoa no momento, mas eu observo o erro e não propago aquele erro, eu utilizo como um aprendizado para mim mesmo, aí estarei usando a imperfeição do outro com o objetivo de melhora minha. Porque muitas vezes a gente vê a imperfeição do outro como um espelho.
o outro tem comportamentos semelhantes ao meu, mas eu não vejo o meu defeito, nem o meu comportamento, eu vejo o do outro. No momento em que eu faço uma avaliação do comportamento do meu irmão e percebo que eu também tomo as mesmas posturas, eu tenho que refletir para aprender a não continuar fazendo aquilo que eu achei errado no outro. Porque o outro, muitas vezes, é um espelho para nós. Né? Então, ele diz aqui, né? Quando eu observo o comportamento, né? E coloco um véu sobre o mal do outro para que o público não veja, ou seja, eu não exponho o outro ao público, aquele que note os defeitos do próximo e o faça em proveito pessoal, isto é, para exercitar em evitar o que reprova nos outros, isso aí pode, isso está certo, né? Para quê? Para que a gente possa evoluir e melhorar. Então, a gente observa o comportamento do outro, muitas vezes não preciso expor a ninguém. Às vezes é um comportamento egoísta, é uma fala inadequada, muitas vezes preconceituosa, que me chama atenção, que naquele momento eu posso até conversar com aquela pessoa e dizer, eu não concordo com você, isso não é legal, mas eu não preciso espalhar para os outros que aquele meu irmão está sendo preconceituoso, ou tem um comportamento preconceituoso, mas muitas vezes ele utiliza uma fala que nós usamos no nosso dia a dia. Então, nesta avaliação, eu aprendo. Eu tenho que observar para eu me melhorar. Se eu puder colaborar com a melhora do outro, com uma posição mais solidária, com uma palavra de equilíbrio, que eu faça. Mas se eu não puder, que eu use um ensinamento para mim. Como não fazer? Isso não é legal. Não achei bom, não gostaria de estar no lugar da pessoa que ouviu determinada colocação ou foi tratada de determinada maneira, né? Então, como é que a gente vai aprender a se corrigir se a gente não vê o certo, se a gente não observar, né? O que deve, o que não deve fazer, né? E aí, para encerrar, então, o nosso capítulo, nós vamos ler a última questão que Kardec faz ao São Luís. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outro? Então, até agora, eu só observei, tentei resolver, mas não expus a pessoa. Mas será que existem momentos em que aquela situação ruim, né, de mal, pode ser revelada, pode ser exposta? E aí São Luís responde, é muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Então, se a imperfeição da pessoa só afeta a ela mesma, essas imperfeições não precisam ser divulgadas. Fica só para ela, eu observo, se eu puder ajudar, eu ajudo, dou meu toque, converso, deixo mensagem, né? Mas paro por aí, não precisa espalhar para as outras pessoas, conhecidos, família, as imperfeições daquele meu irmão. Então, ele continua aqui. Se, por
porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, no momento em que aquelas atitudes, aquelas imperfeições atingem, prejudicam outras pessoas, neste momento eu tenho que analisar se não é necessário expor a situação, porque é melhor que eu corrija uma pessoa, bloqueie uma determinada atitude, né, que terá uma consequência maléfica para muitas pessoas, do que eu deixo esse prejuízo afetar um grupo maior, né? Atingir de forma ruim um grupo maior de pessoas. Mas São Luís, nos diz que é uma questão delicada. A gente tem que analisar para não expor uma pessoa de graça e para não prejudicar outras, né? Então, concluímos aqui o nosso capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre.